Salve Hermanos Podcast na área, eu sou o Gustavo TR. Hoje a gente está iniciando aqui mais um episódio no Hermanos Podcast, rapaziada. Começar falando dos nossos patrocinadores, falar da Rações Viana e também da Smart Art. A Rações Viana é a melhor loja de ração da cidade, lá você encontra os melhores, a melhor ração do mercado e também os melhores acessórios para o seu pet. E também falar da Smart Art. Lá vocês podem estar fazendo canecas personalizadas, também fazer quadros personalizados. E é isso, rapaziada. Também falar da Aline Gomes, a nossa irmã VIP, a melhor influência da cidade. Pessoal, hoje a gente tá com um convidado aqui mais que especial, que veio lá de Belo Horizonte para trocar uma ideia com a gente aqui. Com vocês, Léo Pereira. Salve, Léo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão importante que é o que é a verdade. É um tema que é muito antigo. Essa busca pela verdade vem desde a Grécia Antiga. E para romper com a mitologia grega, os pensadores então foi em busca da verdade. E porque, tipo, a verdade, ela não é... É o que a gente vai conversar aqui, que ela não é algo concreto, digamos assim. Não tem como você falar o que é a verdade. Porque é a partir do seu ponto de vista ali, né? Você viu um lado da verdade, a outra pessoa viu o outro lado. Tanto que a gente sempre fala bem assim, cada um vive a sua verdade, a sua realidade. Sim. Nós vamos discutir esse assunto, porque a minha intenção nesse livro é falar sobre essa verdade absoluta, porque ela existe, e a pós-modernidade quer aniquilar a verdade absoluta. A intenção da pós-modernidade é passar para nós que a verdade é relativa e tudo pode se relativizar. E no discorrer da nossa conversa vamos perceber que algum ponto da verdade pode se relativizar, outro não. Então, no discorrer da nossa conversa, vamos tratar desse assunto aí. Porque, tipo, por exemplo, eu tenho um acontecimento, aí tem a verdade, que é a verdade, o que é a verdade contada, né? O cara vai contar a partir do que ele viu e outra pessoa que vai falar o que ela ouviu. Então, já muda drasticamente. Pode desfigurar a Isso. verdade por causa do ponto de vista. Porque existe uma coisa diferente. Um é o fato e o outro é a interpretação. Geralmente, onde mora mais de erro é na interpretação do fato. Nós vamos falar sobre esse assunto. E quando você foi escrever sobre o livro, como que surgiu o título, assim? Você pensou, pô, vou escrever um livro e vou escolher aqui sobre o que eu vou falar, o tema. Por que o senhor escolheu a verdade como o tema do livro, no caso? O tema desse livro surgiu da pintura de um pintor francês, Jean-Jérôme Léon, ou Léon Gérôme, O Encontro da Verdade e da Mentira. Esse é um quadro muito famoso do Jean. Esse quadro ele tem como objetivo nos transmitir uma parábola desse encontro tão importante que foi o encontro da verdade e da mentira. A ilustração do quadro, a narrativa do quadro tem como objetivo nos mostrar esse ponto de partida da verdade e da mentira. Ou seja, a verdade encontrou com a mentira em um poço de água. A mentira, ela convidou a verdade para se banhar. Ambas se despiram, entrou no poço. A verdade, um pouco ali desconfiada, certificou se aquela água estava boa e realmente teve a percepção que a água era uma água boa para se banhar. Ambas entrou no poço. E naquele momento ali em que elas estavam se banhando, a mentira saiu do poço, vestiu a roupa da verdade e ela foi para o mundo. E a intenção desse encontro aí é mostrar a busca da verdade na atualidade. Ou seja, a verdade então saiu do poço, nua, para ir ao encontro da mentira e pegar as suas vestes. A sociedade, a humanidade, ela olhando para a verdade nua, a rejeita. É nessa ilustração, nesse ponto da parábola que surgiu aquela expressão, a verdade nua e crua. E a intenção do Jean é nos mostrar onde a verdade se perdeu. Então a verdade saiu do poço, foi ao encontro da mentira, percebendo que já não poderia mais alcançar a mentira, que já tinha difundido no mundo, ela volta e desaparece no poço. Aparece os gregos antigos,
procurando a verdade. Os gregos antigos começam a pesquisar, começam a ter percepções que a mitologia não poderia... a mitologia não era suficiente para falar sobre a existência humana e os seus complexos. Então, várias gerações se passam, os gregos, os egípcios, e até a gente chega no povo hebreu. Chega no povo hebreu, no primeiro século da era cristã, e encontra o homem Jesus. É aí que a verdade ela é recapitulada, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é recapitulada e a busca da verdade passa a ser de uma forma mais intensa. Jesus ele conseguiu acumular milhares de seguidores, de acordo com os séculos, e todos eles em busca da verdade. A verdade é uma necessidade humana. Então surgiu diversas religiões e aparece Jesus dizendo, eu sou a verdade. A verdade, nesse sentido, ela... Porque uma das buscas que o pessoal procura, no caso, né, é a questão da felicidade. O que é a felicidade? No caso, a verdade e a felicidade, elas meio que é como se fosse uma busca alinhada ali uma com a outra. Porque, assim, as pessoas às vezes colocam, a minha felicidade vai se dar quando eu tiver o dinheiro. Aí a pessoa obtém o dinheiro e ela vê que a felicidade não está ali. Então, aí algumas pessoas tentam procurar a felicidade em conquistas. Tipo, eu quero chegar, ter uma boa profissão, comprar uma casa. E é sempre no futuro. A pessoa sempre, assim... Até a questão da igreja mesmo, do evangelho, acho que de todas as religiões, eu acho. Que a pessoa ela sempre vai ter como fala? Uma conquista após isso, a existência, no caso. É sempre depois. Seria algo parecido? A felicidade, a verdade? Bom, a gente tem que separar a verdade na percepção da razão e essa verdade que é concentrada em Jesus, né? A gente tem que fazer essa separação. A minha especialidade, eu até não me apresentei a minha especialidade. Eu me formei em teologia primeiro, e após formei em história e pós-graduei em ciências da religião. Então, a religião é o meu campo de estudo, né? Eu sou apaixonado pelas religiões em si e pelo todo o conteúdo que envolve as religiões, principalmente o cristianismo, onde eu estou inserido. A gente tem que separar, porque o que é a verdade? O que eu coloco nesse livro, eu coloco o ponto de vista grego, romano e o ponto de vista do cristianismo. Por exemplo, o que é a verdade para os gregos? Para os gregos, a verdade é a correspondência dos fatos. Não é muito diferente para os romanos. Os romanos, por exemplo, eu coloco nesse livro uma fala de Santo Agostinho, que diz assim, toma cuidado para que a sua palavra não transcorra ao contrário do seu comportamento. Ou seja, Santo Agostinho deixando bem claro que com palavras nós podemos mentir e com atitude nós vamos falar a verdade. Vou te dar um exemplo para você entender a separação do que é ser feliz, porque a felicidade em si, ela é fragmentada, você não pode ser feliz todo o tempo. E para a gente ter uma ideia do que é a felicidade, para a gente poder dizer, ali eu fui feliz, felicidade é aquele momento que você passa e você não quer que acabe. Isso é ser feliz. Então você percebe que é um momento. E a felicidade, ela existe nesse ponto de vista racional, exatamente para você valorizar os momentos e entender que esse momento passa e tudo é passageiro. Ou seja, felicidade é aquele momento que você vive que você queria que não acabasse. Isso é ser feliz. Porém, se fragmenta. E aí você vai ter aquele momento de tristeza. E ambos existem, essas duas polaridades, para que uma seja mais visualizada na nossa vida. Ou seja, por que existe a tristeza? Para você valorizar a alegria. Por que existe a dor? Para você valorizar o refrigério.
Por que que existe a paz? Para você valorizar o tempo que você passou na guerra e vive a paz da melhor forma possível. Por quê? Porque só sabe o quão duro é a guerra quem já passou por ela. E aí valoriza a paz. As pessoas que jogam fora essa oportunidade de viver em paz é porque nunca passou na guerra. É que nem aquela frase lá que tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fortes, homens fracos. E aí é um ciclo. Isso, um ciclo que se repete, né? Exatamente. Então a felicidade é exatamente isso. Felicidade é aquele momento que nós vivemos e nós gostaríamos que esse momento não acabasse na nossa vida. Mas a triste notícia é que vai acabar. Esse momento vai passar. E nós temos que nos reinventar, se recompor para poder continuar vivendo. Então a vida, ela é que nem internet barata. Vai oscilar os momentos bons e também os momentos ruins. Nós vamos viver isso. Então felicidade é exatamente isso. Porém, nem todo momento de felicidade é verdade. E nem todo momento de verdade nos torna feliz. É isso que nós temos que separar. Por isso que eu falei que temos que separar uma da outra. Por exemplo, esse momento da era digital, algumas pessoas vivem uma identidade dúbia, dupla identidade. Uma na internet e a outra... física. Aí a pessoa vai, por exemplo, a um restaurante, ela não está bem, a verdade dela não corresponde com aquilo que ela está vivendo, ela coloca uma máscara, tira uma foto sorrindo, tá tudo certo. Tira uma foto sorrindo, com um prato bacana ali, né? E transmite para a rede que está feliz. Mas aquele momento não condiz com a realidade que ela está vivendo. Por essa razão que eu te falei. Nem todo momento que parece estar feliz, ela está. Mas ela quer demonstrar aquilo. E aí coloca uma máscara. Coloca uma máscara naquele momento, porque naquele momento precisa demonstrar para alguém que está. E ao fato, a verdade é que não está. E essa ideia da máscara, inclusive, surgiu lá na Roma Antiga, porque na Roma Antiga se fazia, na época de festas, a máscara, que nem nós temos na atualidade, o carnaval, era feito de cera. E as pessoas colocavam a máscara de cera para festejar. E tinha como objetivo esconder a sua identidade. E quando a pessoa encontrava com aquela pessoa e mantinha-se um diálogo, ela falava para aquela pessoa, ou seja, seja sincero. E tirava a máscara. Tirava a máscara, que quer dizer sem cera lá no latim, né? Seja que é dessa raiz da palavra que surgiu a palavra no português sincero, quer dizer, seja alguém sem a cera. Mostra a sua verdadeira identidade. Tirava-se a máscara de cera e mostrava, eu sou essa pessoa. Dessa expressão sem cera surgiu a palavra no português sincero. Mostra quem você é. E nós vivemos na sociedade, na atualidade, essa vida dúbia. A pessoa está vivendo uma vida de transtorno, de tribulação e quer demonstrar que está bem. E aí as redes sociais enganam e tornam pessoas com uma doença da atualidade, que é a intoxicação digital. Eu preciso demonstrar que estou bem. Eu não posso mostrar a minha fraqueza. E isso nos adoece. Porque há uma necessidade de você demonstrar que não está bem, até para si mesmo. Ser verdadeiro com si mesmo. Porque se você ficar maquiando as coisas, você vai acumular. E aí vai desembocar numa depressão, numa ansiedade, enfim, nas doenças psicológicas, que é o mal do século. E assim, essa questão da internet, até porque você entra na internet e só vê o pessoal falando que tá bem. Então, tipo, você fala, não vou chegar aqui e falar que eu tô por baixo. Não vai ser eu que eu vou fazer esse papel. Aí vai ver aquele método de competição. Eu preciso competir. Eu preciso demonstrar que eu também estou no degrau de cima. Agora, essa questão da tecnologia, porque assim, quanto mais tecnológico, vai ter mais coisa para te distrair, no caso, né? Uhum.
e que a gente chama de entretenimento. Sim. Que entretenimento é tipo como se você fosse enganar o cérebro ali para o tempo passar mais rápido. A ideia é essa, né? A ideia é essa, é dizer para você que tudo está mais perto, porque nós temos uma necessidade de comunicação. O ser humano, ele não foi criado para viver isolado. Nós precisamos comunicar. Quando você vê alguém isolado, ele está com um problema psicológico. E uma das características do depressivo é o isolamento social. Ele aparta de todo mundo, ele fica longe de tudo e de todos. Então, na era digital, com a invenção de diversos aplicativos e redes sociais, tem uma sensação que as pessoas estão perto. Tem um sentimento em nós que é importante. É importante para a nossa vida e importante para nossas ações. Nós chamamos de saudade. O que é a saudade, por exemplo? Saudade é quando nós sentimos a ausência de algo ou de alguém. Se você olhar no Aurélio, vai estar isso lá. Isso é saudade. Eu gosto muito de Rubem Alves, e Rubem Alves fala que saudade é um pedaço de nós que ficaram para trás. Escritor brasileiro, muito famoso. E é fato, há uma necessidade de saudade. Porém, hoje as pessoas, ela mora na mesma cidade e quando quer, nessa expressão que nós usamos, matar a saudade, ela faz uma chamada de vídeo. A pessoa que mora na mesma cidade. Então, você vê que a internet, ao mesmo tempo que ela nos aproxima, também nos distancia. Tem família que comunica um com o outro na mesma casa pelo WhatsApp. Um no quarto e um no outro. Então, a gente vê o quanto essas coisas vão intoxicando e vai nos apartando da realidade, da verdade. Né? E aí nós passamos a viver uma vida maquiada e achamos que está tudo bem. É porque também essa questão, você falou da questão de estar longe da verdade, quando você está aprofundado nessa vida social, ou pelo menos digital, né? Porque quando você está na internet, ela não... Por exemplo, rede social, o Instagram. Como aquilo ali é um algoritmo, ela não vai te mostrar todos os lados da moeda. Vai Sim. te mostrar um lado ali. Se você curtiu 2, 3 coisas ali que corroboram com aquela situação, você só vai receber coisas daquele lado. Então, tipo, na sua mente você pensa, pô, isso aqui que eu penso é correto. Só que, na verdade, não. Pelo fato de você receber tantas notícias relacionadas àquilo, favorecendo o seu argumento, você acha que tá certo, só que na verdade é uma bolha. Sim. Aí a outra bolha recebe a outra face da moeda. Então aí você cria o que a gente chama de... Como fala? Você separa as pessoas, que hoje é a questão da política. Que de um lado fala uma coisa, o outro lado fala outra. E aí ninguém consegue entrar num consenso. O Aristóteles falava isso, né? A política nos divide. Ao mesmo tempo que Aristóteles falava que a política nos divide, Platão falava que o castigo dos bons que não gostam de política é ser governado pelos maus. A política, esse campo ideológico político, tem como objetivo nos separar. Nos separar de fato. Cada um vai buscar um caminho que mais identifica, que mais o favorece. E uma das armas da política é o sofisma. Né? Os filósofos da linha do sofista na Grécia Antiga tinha como objetivo essa argumentação do convencimento. E a política faz muito uso disso. Não importa se vou aplicar a verdade, mas eu preciso convencer que é verdade. A política faz muito uso disso, né? E as pessoas ficam se dividindo por causa desse ponto ideológico que se identifica e diz, aqui está a verdade. Né? É por isso que os gregos e os romanos diziam que a verdade é a correspondência dos fatos. Se você pega, por exemplo, o pai da ciência política, que é o Maquiavel, que é o italiano da cidade de Florença, que foi ali o mentor político da família de Médici, ele fala o seguinte, o homem é um ser desejante. E para ele o que importa, ele tinha uma visão pragmática
dos fatos, inclusive da própria verdade. Ele dizia que o que vai corresponder se aquilo foi mal ou bom é a consequência daquilo. Antes de ter a consequência, você não consegue distinguir se aquilo foi mal ou bom. O cara cometeu um assassinato, né? Só que ninguém descobriu, aí fica por isso mesmo. A ideia dele era exatamente essa. O que importa é aquilo que te favorece. Né? Se te trazer É consequência por isso que a gente contrária... usa aquela expressão de... como falar? Essa pessoa é maquiavélica, um exemplo. A expressão maquiavélica quer dizer que a pessoa tem uma sagacidade, uma malandragem. Porque Maquiavel... Ele é carioca? O Maquiavel, ele tinha como objetivo viver o momento que o favorecesse, independente se a verdade estivesse com outro. Então, a ideia de Maquiavel é exatamente essa. A verdade, para Maquiavel, ela era o seguinte: ela só pode ser usada enquanto me favorece. Maquiavel, por ser um cara que tinha que teve um encontro com a visão do cristianismo, ele entendeu que a moral cristã não pode encaixar na política. Não pode encaixar na vida daquilo que se relaciona com coisas políticas e sociais. Por quê? Porque a moral cristã diz o seguinte: você tem que falar a verdade e você tem que viver a verdade. Para Maquiavel, você só vai viver a verdade enquanto ela te favorece. Se a verdade não te favorecer, você abre mão dela. É tipo você tá jogando um futebol sem juiz. Sem juiz. Porque você não vai falar que a bola bateu em você ou que você pegou Exatamente. com a mão na bola e foi pênalti. Exatamente. Você precisa... para Maquiavel, a verdade andaria com você assim, nesse sentido. Enquanto ela te favorece. Se ela deixa de favorecer, você abre mão dela. Então, para Maquiavel, no ponto de vista de Maquiavel, a verdade, ela só pode atuar na nossa vida no momento que nos favorece. Então, os políticos, exatamente isso. Aí, no caso, entra aqui a questão da verdade relativa. Exatamente. Ela é absoluta ou relativa? Então, vamos pensar. Se a verdade não é absoluta, eu posso abrir uma empresa, contratar alguém e falo: vou te pagar R$1.000. E aí, quando o cara for receber, eu vou dizer para ele: eu vou te dar só 500. Ah, mas você falou que me daria 1.000. Mas eu vou dizer para ele: a verdade é relativa. E eu resolvi te dar só 500. Então, você já imaginou se a gente pudesse relativizar a verdade em tudo? Então, assim, o engano mora exatamente aí. Onde a verdade é relativa? No ponto de vista antropológico. No ponto de vista antropológico, a verdade tem que ser relativa. Por quê? Porque nós temos cultura diferente, o hábito diferente, crenças diferentes, a visão de mundo totalmente diferente. Então, nesse ponto de vista antropológico, a verdade é relativa. Um exemplo. Se você vai à Índia, lá na Índia, o rio Ganges, o rio Indo lá, são sagrados. E a vaca é sagrada também. A vaca é sagrada e a vaca é Deus. Já imaginou você chegar na Índia e ver uma criancinha indiana comendo um cocô de vaca como sorvete e dizer que aquele cocô é sagrado? Então você vai ver que para o indiano a vaca é um Deus. Ela é um ser sagrado. Inclusive o rio também, que é poluído, comprovadamente poluído. O pessoal se banha lá. Sim, porque é uma forma de purificação. E para eles é sagrado. Então você já imaginou o cara entrando num rio contaminado, poluído, com o esgoto que cai ali dentro, por exemplo, que desencadeia diversas doenças, como esquistossomose, mal do caramujo, que ambas são a mesma, xistose, que são doenças que vai atingir até o coração no futuro. Eu acho que, não sei se é a Índia que parece que não tem papel higiênico, eles limpam a bunda com a mão esquerda. Aí se você estender a mão esquerda para poder Sim. cumprimentar, um desrespeito, porque é a mão que limpa. Exatamente. É a mão que faz o higiene, não pode ser a mesma que vai cumprimentar. Então, você percebe o seguinte: a vaca lá, né, recapitulando, a vaca lá é um deus. Para nós brasileiros, ela serve para um bom churrasco. Então, nesse ponto de vista cultural, antropológico, você vai ver que é relativa. Porque a vaca é Deus pela cultura. Né? Qual é a linha de estudos da humanas que estuda as culturas? A antropologia.
Então, nesse ponto de vista antropológico, essa verdade tem que ser relativa. Para eles, a vaca é Deus e para nós só serve para um churrasco. Quem não gosta de churrasco? Agora sim, uma dúvida. Acho que essa pauta já foi até levantada algumas vezes aqui na questão de... que na questão da cultura. Eu vou usar um exemplo... Não vou nem usar o muçulmano, mas vou usar o norte-coreano. Uhum, Que lá não pode entrar religião porque é proibido. uhum. Um exemplo, se a pessoa lá ela não tem acesso com a religião, portanto lá eles creem que o... Kim Jong-un. Isso, é o Deus, né, deles. Kim Jong-un, ele é venerado. Quando, por exemplo, pelo lado do evangelho, no caso, essa pessoa morre, Uhum. para que lado que ela vai? Porque ela não tem o conhecimento. Quando a pessoa não tem o conhecimento da religião ou de Deus, como ela é julgada, digamos assim? Ela é julgada assim como os nativos, e como milhares de pessoas que nos antecederam, antes do Evangelho, né? Quem trouxe essa mensagem cristã, ou pelo menos, entre aspas, tinha aquele objetivo de catequizar os nativos, foram os padres jesuítas que chegaram aqui com o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Isso já no século XVI, né? 1549. Então, esses nativos que morreram antes, eles não podem ser julgados no ponto de vista teológico, no ponto de vista da evangelização, como as pessoas que já receberam essa mensagem. Um exemplo, você não pode cobrar de uma pessoa que nunca teve acesso à informação que você tem para fazer qualquer coisa aqui. Eu, por exemplo, uma vez eu passando com os meninos aqui, eu falei bem assim, velho, se eu tô de bicicleta na contramão e eu bato de frente com a moto, quem é que tá certo e quem tá errado? Aí o pessoal, não, mas você tá errado, você tá na contramão. Fala, mas não tem CNH pra bicicleta, não tem como eu... É tipo isso, sabe assim, como é que você vai me cobrar aqui um conhecimento que eu não sou obrigado a, assim, digamos, eu não tive que ter um conhecimento para poder andar de bicicleta, um Não exemplo. existe uma lei que o regulamenta, vamos dizer assim, que diz que você não pode andar ali, ou que você deveria, enfim, você tem hoje a ciclovia, né? A cidade tem que ter, pelo menos deveria ter a ciclovia para facilitar A mobilização. a mobilização. Quando não tem, fica sem regra, né? Não existe uma legislação de trânsito para o ciclista. Te dá uma multa porque você tá na contramão. Na contramão. Não existe uma lei que regulamenta, assim, eu estou falando de Pode coisa nem que dar ideia. eu estou falando de coisas que talvez eu não saiba, né? Existe, talvez, não sei, vamos dizer assim, né? Pelo menos não ouvi falar, não é a minha área, que existe alguma lei que regulamenta essa locomoção do ciclista, que ele pelo menos deveria estar ali, não sei. Mas, pelo que eu saiba, não, né? Pode ser que alguém que vai nos ouvir tenha mais entendimento sobre o assunto e possa nos informar. Mas até onde eu saiba, não existe uma lei que regulamenta como deve ser a locomoção do ciclista. Então, se não existe algo que regulamenta, que o cobra, não pode também responsabilizar. Porque aí, no caso, eu usei isso de exemplo, porque, no caso, esse seria só pelo conhecimento. Uhum. Tipo, se ele tem um conhecimento que ele não pode andar na contramão, e ele tá ali, ele tá errado. Certo. Aí foi essa A discussão do assunto. Isso, é porque como é a questão do primitivo ali, ele não tem conhecimento sobre, porque o primitivo, ele mata pela sobrevivência. Sim. Se você, por exemplo, você já viu aquela expressão, já ouviu aquela expressão, nadou e não morreu na praia? Essa expressão, ela surgiu na morte do padre, o Pero Vaz Sardinha. Ele estava atuando aqui no Brasil, no século XVI, no período em que o segundo governador geral do Brasil estava governando. Eles não tiveram um bom relacionamento e ele decidiu voltar para Portugal e fazer algumas denúncias. Há quem diga que sabotaram
o traslado dele no período. Outros não. Então ele entrou no navio e estava indo para Portugal. Dizem que sabotaram ao ponto que ele naufragou. E o padre Sardinha era bom no nado, né? Ele foi nadando, até chegou à borda da praia, mas lá estavam os índios caetés, né? E eles mataram ele, porque eles eram canibais, e comeu ele. Aí surgiu a expressão nadou e morreu na praia. Rapaz, o cara... Então, tinha ali os indígenas canibais. Então, apesar, na verdade, o correto seria antropófagos, né? Que a antropofagia e o canibalismo é coisa diferente. Antropofagia é uma cultura que eles tinham, por exemplo, para eles comer um ser humano era uma questão comum, porque era cultural deles, a antropofagia. Mas não era, tipo, pra degustar ou Não, algo era uma assim? prática deles, comum. Agora, o canibalismo é por uma questão extrema, né? Da França já surgiu o canibalismo. Não é porque eles eram canibais e tinham o hábito, estava naquele convívio deles de comer outro ser humano, mas foi pelo aperto. Você vai encontrar isso na França, aconteceu isso, você tem isso. Tem passagens bíblicas que tem a prática do canibalismo por causa do exército do inimigo que cercou a cidade, não podia nem entrar nem sair, e as pessoas que estavam lá dentro, a comida acaba, que estava dentro do muro de Jerusalém, então começa a se matar. As pessoas começam a se matar. Inclusive, existe lá a prática do canibal porque teve mães que trocou os filhos. Dizendo assim, vamos comer o meu filho hoje, amanhã nós comemos o seu. E aí, naquele período em que comeu o filho de uma, a outra foi cobrar a refeição e teve a briga porque ela não quis comer o dela. E aí surgiu briga, né? Então você encontra isso até nas escrituras sagradas. E na França também teve a prática do canibalismo. Para os nativos, não. Para os nativos era comum, é cultural. É um hábito que eles têm. Mas tinha algum tipo de ritual, alguma coisa assim? Só botava na churrasqueira lá. Eles colocavam lá no espeto lá e comia, né? E comia assim, comum. Não tinha uma consciência. Alguém pensar, rapaz, eu acho que isso aqui tá um pouco errado. Não tinha. Não é verdade que podemos comer isso aí. A verdade é que esse ser humano aí, se você comer, você vai passar mal, porque tem bactéria aí que te traz doença. Não existe isso. Hoje você pode fazer isso com um animal. Se você pega, por exemplo, uma manada de porcos para o matadouro, você tem que fazer o quê? Os machos têm que castrar, dar lá um remédio para verme, para que ele possa estar apto para o consumo. Se você fizer isso, sem A preparação, né, vai transmitir doenças. Naquela época não tinha ninguém para dizer isso. Você não pode fazer isso. A verdade aqui é que precisa dar uma vacina nesse branco aí, no homem branco. Não tinha nada disso. Eles apenas comiam porque era ritualístico, né? Inclusive, tem pintura que ilustra esse momento. Se eu não estou equivocado, foi um norueguês que esteve aqui no Brasil e ele conta os fatos. Fizeram uma pintura, inclusive com ele no meio ali dos indígenas canibais, um comendo a perna, outra parte da costela ali do ser humano, mas tudo na brasa, né? E as criancinhas comendo as vísceras do ser humano. Então, havia uma prática comum. Vai desconstruindo isso de acordo, a informação chega, o ponto de vista chega. E aí as pessoas vão conscientizando daquilo e aquilo passa a ser a verdade daquele grupo de pessoas. E a verdade, ela conscientiza, ela traz um modelo de vida. Se eu disser para você, não faça tal coisa, e você está consciente que aquilo que eu falo é uma verdade, você não vai fazer. Porque pode ser, isso te traz consequência. E se você não conscientizar que é uma verdade, você vai fazer e pode trazer a consequência depois que te faça refletir.
Mas se você tiver um ponto de vista diferente, você vai fazer tranquilo. Mas tem, assim, algumas verdades que não é, ela não é chamado, acho, de contrato social, que ninguém assinou, mas existe. Uhum, Algumas verdades que ela, não precisa alguém chegar e te falar, não faça isso, mas uhum. lá no seu íntimo você sabe, rapaz, isso aqui é errado. O Sócrates já dizia isso. A verdade existe de forma absoluta dentro de nós. Você quer ver um exemplo? Se você pegar algo de uma pessoa e a pessoa falar para você assim, você pegou, você me roubou, por exemplo. E aí você vai dizer, eu não te roubei. Pode até ser que, não tendo a prova, aquilo vai ser a verdade. Mas dentro de você está gritando, eu roubei. Então, a verdade ela existe de forma absoluta dentro de nós e é inegável. É nós que camuflamos, né? Engavetamos ela, mas ela existe como algo absoluto dentro de nós. Tanto Dentro de que, nós. por exemplo, se você, geralmente quando uma pessoa passa por um morador de rua, geralmente ela não olha Uhum, para que ela não sinta remorso. uhum, Fala assim, não, se eu não olhar, não tô vendo, não vi, passei. sim. Ignora aquele momento. Isso. É, a gente tem esse hábito, né? De querer ignorar a realidade que nós presenciamos. Porém, nós não conseguimos. Nós fingimos que Porque não vemos. lá no seu consciente você fala, rapaz, eu passei pelo cara e não ajudei ele. Sim, existe isso. Olha, eu vou falar aqui no ponto de vista do cristianismo. Esse ponto de vista em que o cristianismo tem desenrolado, principalmente aqui no Brasil, escravizou muita gente. Por quê? Porque eu coloco um rito, eu vou ali estabelecer ali um ponto de vista meu e as pessoas passam a seguir aquilo como se fosse a verdade que conduz até Deus, mas o escraviza. E eu encontrei várias pessoas assim que a gente vai dialogar e eu gosto muito da expressão do Paulo Freire, né, que foi o ministro da Educação do Brasil. Paulo Freire ele dizia o seguinte: a ensinar é emancipar ou escravizar. Né? A ideia dele é que você ensinando algo a alguém, você emancipar é libertar ou você escraviza. Então ele quis dizer, quando você ensina algo a alguém, você liberta aquele alguém ou você escraviza aquele alguém. É que eu posso te ensinar da forma errada. Posso te ensinar da forma errada. E se eu te ensinar da forma errada, você vai transmitir da forma errada, vai acreditar que aquilo era uma verdade, aquilo vai ficar na sua vida e vai passar gerações como uma verdade até se esbarrar com a verdade concreta daquele assunto. Um exemplo. Por isso que a verdade, ela tem que existir uma verdade absoluta e tem ponto de vista que ela se relativiza, como eu expliquei no ponto de vista cultural. Mas, por exemplo, onde existe uma verdade absoluta, cientificamente comprovada? Minha sogra diz que Adão é um cara feliz, porque a sogra dele era o pó da terra e não tinha boca para falar, né? Aí um professor, amigo, falou comigo assim, quem garante que aquela serpente não era a sogra dele? Foi longe ele. Ele foi longe. Como a gente expressa sempre, né? Assim, eu queria morar de frente para a praia. E o filósofo diz, todos nós estamos de frente para a praia. O que muda é a distância. É a distância. É a distância que nos coloca. Você tem 70% do planeta é água, né? E o percentual maior de água salgada. A distância que nos coloca nesse ponto de vista. Mas, enfim, ela tinha aquela história antiga e eu ficava ali, assim, inquieto. Mas eu falei, uma hora eu falo. Uma hora eu vou desmistificar esse assunto aí. Mas eu não queria ofender as pessoas ali que estavam ouvindo aquilo e todos acreditando. Mas ela falava assim, que uma certa feita, ela estava em um determinado lugar, em uma área rural, numa casinha de palha, e ela estava dormindo ali. E de repente veio uma cobra, colocou o rabo na boca da filha dela, que era um bebê, para não chorar, e mamou
no peito dela. Isso é muito difundido entre os antigos. Você vai ouvir isso na vida ainda. E começou a mamar. E eu fiquei ouvindo aquilo e ficava inquieto. Mas eu respeitava. Mas um dia eu falei, um dia eu falo. Bom, e essa história foi passando. E era geracional. Já vinha dos outros dizendo que isso acontecia. Eu já ouvi isso na minha infância. Que a cobra tem esse hábito, uma cobra que mama. E aí diz o seguinte... Não, ela não só ela botou o rabo na boca da criança. Ela tinha uma destreza de colocar o rabo na boca da criança e ainda hipnotizar a criança. Porque para parar o menino, para não chorar, o recém-nascido, a única maneira de expressar que necessita de algo é o choro. Até porque quando é um recém-nascido não sabe nem que tem perna, não sabe? Ele não nasce falando, ele nasce chorando. E o choro é o meio de comunicação. E a gente não consegue parar, a não ser com aquela ordem biológica que tem ali. Por exemplo, ela chora que está com fome. Dá o peito, ela consegue sugar o leite e aí ela sossega. Então, aí ela contou isso. Aí disse que a cobra mamou nela e colocou o rabo na boca da criança, que ficou ali dormindo quietinha, e a cobra mamou. E de repente ela acordou, a cobra mamando, a cobra saiu, mataram a cobra. E quando o tio dela matou a cobra, cortou no meio, sabe aquele tanto de leite que ela tinha sugado. Aí teve um dia que eu tomei coragem. E eu falei assim, a senhora não tem vergonha dessa idade, tá mentindo, não? Cobra não mama. Cobra é um réptil ovíparo. E o ovíparo não mama. Só os mamíferos. Todos aqueles que vêm de ovo, que é os ovíparos, ele come outros, né? Uma galinha, por exemplo, ela vai comer ali o milho, um outro bichinho ali. O hábito deles é esse meio de alimentação. Então, eles não têm essa estrutura de sucção que nós temos. Até o movimento não tem como. Não tem como. A cobra, ela não enxerga como nós. Dizem a ciência animal que a visão dela é infravermelho. E ela consegue distinguir quando o ser humano está aproximando pela temperatura. E quando ela dá o bote no ser humano, não é que a intenção dela era esse, mas é o meio de defesa que ela tem. Todo animal tem o seu meio de defesa. Então, pela temperatura que ela percebe que aproxima, ela dá o bote para se defender. Então, esse é o instinto da cobra. É o instinto mais natural ali. É uma questão de instinto. Ela nasce com isso. Ela não tem racionalidade para dizer, opa, vou colocar o rabo ali e tal. Porque na ideia ela fala assim, qualquer coisa que vir aqui vai me atacar, então eu ataco primeiro. Exatamente. A temperatura já faz com que ela ataque. Então, enfim, a cobra tem 2 dentes enormes na frente e o veneno está ali, né? Então, já imaginou aqueles 2 dentões que a cobra tem ali e o veneno ainda? E ela ter matava a mulher, ué. Mas isso veio arrastando entre os antigos, até esbarrou comigo, que tinha a realidade do assunto. A cobra é ovípara, não é mamífera, não tem a estrutura de sucção, e além de não ter a estrutura de sucção, ela tem um instinto, o instinto dela é aquele instinto selvagem. Encostou, dá o bote para a defesa. Que cobra? Essa cobra é mais racional do que nós, e mais habilidosa. Nem então, o bebê, eu acho que ele... Assim, não é que ele busca o peito, é porque a primeira vez que ele chorou, deu o peito e fala, não, peraí, tem uma coisa aqui que vai me dar comida, mas... Exatamente. É uma questão biológica e uma necessidade, né? E da cobra, por exemplo, e aí eu desmistifiquei o assunto, daí pra frente o assunto morreu, acabou o assunto. Por quê? Porque eu provei que a cobra é ovípara e o ovíparo não mama. Mas qual foi a reação dela, assim, tipo... A reação dela foi aquela questão seguinte, eu não tenho como agora sustentar. Porque a verdade, ela é uma luz que nos mostra o que está em nossa volta. Né? A verdade é uma luz. Se nós andarmos aqui nesse salão, no escuro vamos esbarrar, não vamos saber as coisas que estão do nosso lado. Mas se acender a luz, nós conseguimos ter a percepção correta das coisas. Então, a verdade é isso. A verdade é uma luz que nos mostra a realidade das coisas. Inclusive até o Platão tem... o mito da caverna de Platão era o mundo sensível e inteligível. É exatamente isso.
a questão da caverna é que são 3 prisioneiros acorrentados, olhando pra parede, aí Sim. vê a... A sombra, e aí tem aquela percepção do mundo sensível vendo a sombra, mas a realidade está lá fora da caverna, porque lá fora tem a luz. É lá que mora a realidade. Então, o mito da caverna de Platão é exatamente isso. O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é aquela percepção que tinha da sombra das coisas. E o mundo inteligível é a realidade que está lá fora. Então a gente precisa tratar da verdade não dessa maneira relativa. Podemos relativizar tudo? Não. Existe uma verdade absoluta. Você já imaginou se você fosse ao médico? E aí o médico lá, o cara estuda lá, sei lá, 10 anos, 6 de graduação, mais 4 ali de especialização, e depois o cara passa anos como especialista ali, entendendo, estudando e pesquisando, e aí se torna um especialista lá da área do coração. Aí ele chega e fala com você o seguinte, o seu coração não está bom, e você tem que parar com tal hábito, que senão você morre. Você vai falar, doutor, a verdade é relativa. Vou jogar a bola. Vou jogar a bola. E ele estava dizendo que você precisava repousar, que seu coração está perto de explodir. Né? Ou, enfim, não está funcionando da maneira correta, vai acontecer um acidente vascular, uma veinha, artéria da sua cabeça vai estourar e você vai morrer. Então, a gente já imaginou? Aí, você chegar em um local e o médico te dá uma sentença ali, está acontecendo tal coisa. E você dizer para ele que isso é relativo? Você pegar uma radiografia que mostra que tem um nódulo e você dizer, esse é o seu ponto de vista. Você está enxergando o nódulo. Eu estou enxergando outra coisa. Tem como fazer isso? Então não tem. Então uma verdade absoluta existe. É nós que estamos criando na pós-modernidade uma maneira de anular, aniquilar uma verdade absoluta, mas ela existe. Tanto dentro de nós, como no campo de vista científico. Nós temos uma descoberta, por exemplo, nós vivemos agora esse período de pandemia e não sabia como tratar desse assunto. O mundo estava entrando em colapso porque não se tinha insumos ali, não se sabia como produzir essa vacina, estava tudo prematuro. Ninguém esperava que a Covid-19 ia chegar no planeta e massacrar 6 milhões de pessoas e ninguém esperava. Bom, não se tinha uma vacina. Os pesquisadores foram pesquisando e chegou na conclusão que ela ataca ali, ataca outro lado, enfim. Chegaram à conclusão que poderia desenvolver uma vacina que resolvesse e acabou resolvendo. Não vamos dizer que está tudo sanado ainda, não está erradicado. E Porém, você vê que até para você criar alguma coisa depende da necessidade. sim. E, por exemplo, a questão da comunicação. Eu acredito que até a questão do celular, o ser humano só conseguiu criar o celular pela dificuldade, tipo, antigamente era o quê? Pra mandar uma mensagem para outro rei, o cara pegava e saia de uma cidade na outra, chegava lá, mandava mensagem, tinha que voltar para falar de novo. Sim. As coisas vão evoluindo de acordo com a necessidade que nós vamos ter. A necessidade faz com que os homens possam produzir. A gente já tem isso desde a antiguidade. Havia uma necessidade de avanço. Nós vamos ter, por exemplo, avanço da medicina pós Segunda Guerra Mundial, pós as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí o resultado, por exemplo, de 18 milhões na primeira, 60 milhões na segunda, pessoas ali que foram alvejadas, bombas, campo minado, o cara perde uma perna, então apareceu o cirurgião plástico, teve um desenvolvimento A aspirina medicina, também. aspirina, na verdade a morfina, a morfina, e enfim, produziram, até na questão bélica, que eram as armas. A gente tinha aquele período ali em que nós chamamos de Belle Époque, um período da paz armada, em que parecia que estava tudo em paz, mas as nações estavam se armando. Aí estoura a guerra. E todos imaginavam que a guerra ia ser resolvida rapidamente. Primeira Guerra Mundial. Que eu não sei se foi realmente assim, eu acho que tem um filme, acho que é Cavalo de Guerra, uma coisa assim, que parece que os ingleses vão tudo de espadinha lá em cima do cavalo, aí chega outro país lá tá com uma metralhadora, o cara não sabe nem o que é aquilo. Já tinha desenvolvido armas
As armas automáticas, né? De repetições, Isso. essas questões, né? Uma das primeiras armas que foram desenvolvidas foi o mosquete, né? E depois o homem foi evoluindo. Na verdade, uma das primeiras armas que se desenvolveram foi o canhão portátil, que era similar àquele foguete que a gente solta no dia do jogo do Brasil, que dá um tiro e uma carreira. Inclusive surgiu a expressão, um tiro e uma carreira. Surgiu a expressão aí porque a primeira arma desenvolvida foi o canhão portátil ali, o canhão manual, que colocava na mão, acendia, estourava ali e corria, porque só dava um tiro. E o homem foi procurando meio de aprimorar até na questão bélica. Foi desenvolvendo armas potentes. O tanque. Você tem aí foi desenvolvendo, foi criando, enfim, temos essas potências mundiais hoje porque perceberam que precisava se armar, entre aspas, para se proteger, e hoje nós temos as nações com ogivas nucleares. Mas se você parar para pensar, o que levou as nações a se preparar foi exatamente o enfrentamento das guerras. Já tinha um período que eu te falei que era da Belle Époque, que era um período em que inclusive foi criado nessa época da Belle Époque, em Paris, a cidade luminosa, a principal torre, a Torre Eiffel, lá de Paris. Estava aquela coisa toda, inclusive tornou modelo para aqui o Brasil, alguns pontos do Brasil. E parecia que estava tudo legal. Mas por trás estavam se armando. E depois disso, tudo aquilo que foi construído foi destruído com o advento da guerra. E aí eles foram se aprimorando. E hoje nós temos ogiva nuclear. Já imaginou? O cara criou ali armas potentes e não é suficiente para a guerra, criou as ogivas nucleares, que é capaz hoje, segundo os sociólogos que se debruçam sobre esse assunto, o planeta não suporta uma terceira guerra mundial. Mas o planeta, tipo assim, destruiu o planeta literalmente e sair voando pedra no espaço, ou só a humanidade que não sobreviveria a... No caso, quem vai sofrer a consequência maior é a humanidade, mas a ideia de colapsar o planeta, né, inclusive a linguagem ela é um pouco porque também tem a questão alegórica. Dos dinossauros, né? Caiu um asteroide. Um asteroide e não destruiu, né? Uhum. No caso da guerra, os especialistas falam o seguinte, o problema é que a gente vê, por exemplo, a pandemia matou 6 milhões. E é um vírus. As armas nucleares também têm esse mesmo efeito. Se você parar para prestar atenção, Hiroshima e Nagasaki, que sofreu a consequência das duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, até hoje tem radiação. Agora, você imagina a nuclear, que é mais potente do que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Mas causa um estrago. Então, a ideia é que quem sofre a consequência é o ser humano. Mas o planeta também vai ter os seus agravos. Por quê? Porque essas bombas nucleares, ela vai perfurar, enfim. Se sobreviver alguém, sofre a consequência e vai morrer também. Eu acho que não teria recurso, né? Você imaginou? Essas bombas nucleares destroem a camada de ozônio, o homem não suporta a radiação dos raios ultravioletas, vai morrer tudo de câncer de pele. Ou, sei lá, alguma coisa mais causada por isso aí. Mas a questão, tipo, das bombas, de uma certa forma, ela não mantém, entre aspas, a paz, porque, assim, por exemplo, entre aspas, sim. Estados Unidos aqui fala, tem bomba aqui, você tem bomba aí, pra ninguém atirar em ninguém, vão ficar na boa. A ideia bélica na atualidade é exatamente essa. Aí você tem lá essas alianças que nem, por exemplo, a União Europeia. Que a OTAN também. A OTAN, tem não somente a OTAN, mas você tem o Pacto de Varsóvia, que é lá feito pela Rússia. Com a China, né? China? Então, a Rússia, ela fez exatamente o que fez os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos criou a OTAN, a OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, a Rússia, na época, que de fato era a União Soviética, fez a mesma coisa. E aí fez as suas alianças. E aí você tem as duas linhas hoje de pensamento, de visão de mundo, que se alia. Né? Você tem, por exemplo, a divisão que foi feita na Guerra Fria. Você tem hoje duas Coreias, você tem hoje a Coreia do Sul, que tem essa aliança, essa visão de mundo por causa dos Estados Unidos. Você tem a Coreia do Norte hoje com Kim Jong-un, que era ali mantida
pela a União Soviética, que em 1991 se dissolveu, separou, se tornou a Rússia. E aí essa aliança que tinha com a Coreia foi quebrada. Acabou a União Soviética no fim da Guerra Fria, em 1991. E aí ela se tornou independente em sua visão de mundo. Né? Ela é fechada. Mas você tem os outros países que estão aliançados. Principalmente com a China, que é a segunda economia mundial e é uma superpotência. Assim, lá na China, eu tava vendo, não sei como vai ocorrer exatamente, que lá acho que tem uma lei para poder retardar a questão da natalidade, porque já tem bastante gente lá. Será que isso não vai ocorrer alguma no futuro, né? Algum problema para eles, porque assim, se tem leis para controlar a natalidade, vai chegar um momento que esse número vai estabilizar de pessoas e vai começar a baixar, né? Sim, lá tem a redução de natalidade, mas agora já pode ter o segundo filho na China, né? Se você pesquisar, você vai perceber que pode. Só que a China, ela tem... A China é um país que a gente não pode dizer o seguinte: a China é um país comunista? Não. Se você observar, a China, ela tem o novo socialismo. É aquele que foi feito na China, não é o leninista. Não tem nada a ver com o Mao Tse Tung, não tem nada a ver, não. Eles criaram o novo socialismo. Após a morte do Mao Tse Tung, Deng Xiaoping que assumiu. E ele tem uma frase que dá para a gente entender o que ele quis dizer claramente. Não importa a cor do gato, o importante é que pega o rato. Então ele está dizendo, essas duas polaridades diferentes, aqui na minha visão aqui, da forma que eu vou aplicar, não importa. O importante é dar certo. E aí ele abriu a China para o mercado estrangeiro. Se você observar hoje, qual que é a empresa que mais vende computador para o mundo? É a Lenovo. É uma empresa privada dentro da China, porém regulamentada pela China. Mas não é uma empresa chinesa em si. É uma empresa privada dentro da China. E se você observar no socialismo, o socialismo tem como objetivo Pegar os meios de o produção. meio de produção. É a socialização dos meios de produção. Né? E lá não, nós temos empresa privada. Então a gente percebe que existe ali tá um período ali de mistura. Talvez a cultura deles lá vai mais para esse lado, né? Não, porque na verdade lá só tem um partido único. Eles pincelaram essas visões, e lá só tem um partido socialista. Você tem lá a base, é uma pirâmide da administrativa da China. Você tem lá os milhares, até em 2015 eram 88 milhões de pessoas que estavam no Partido Comunista, no Partido Comunista Chinês. Aí você tinha lá, aí vem subindo o degrau. Aí você tem o Comitê Central, o Comitê do Politburo, o Comitê Permanente do Politburo e até o Secretário-Geral, que no caso é o número 1, que é o Presidente da República aqui para nós. É administrativo. Mas não é igual na Coreia do Norte, por exemplo, aí tem eleição, aí só um vota, que é o próprio O Kim Jong-un. imperador, o ditador. Né? Não, lá é diferente. Lá você tem ali o parlamento chinês que organiza, porém, inclusive, eles resolvem lá no parlamento, mas só pode ter o partido. Se você querer ser alguém que Quer mudar as ideias, alguma coisa assim. Sim, você tem que estar lá inserido lá dentro e você tem que fazer parte do partido. Né? A China hoje tem a maior população mundial. Hoje era 1 bilhão 386 milhões. Diz que hoje já está 1 bilhão 400 e uns quebrados já de milhões de pessoas. Então é a maior população mundial. E a administração lá é exatamente em cima da maior mão de obra do mundo. Uma amiga minha, professora, falou assim que Deus criou Adão e Eva e o resto foi criado lá na China. Então, a China é uma superpotência, né? Tem esse ponto de vista ideológico, tem essa verdade chinesa, nós estamos falando da relatividade da verdade, mas sabe que existe uma verdade absoluta que precisa ser tratada e discutida. É óbvio que eles sabem onde resolver e onde tratar dos seus assuntos, principalmente nesse ponto de vista. Porque se você relativizar a verdade por causa de ponto de vista ideológico,
não funciona. Uma hora a gente vai esbarrar com a verdade concreta e inegável. É por isso que fala aquela questão da mentira tem perna curta, uma hora... Realmente é uma expressão correta. Essas expressões, elas fazem muito sentido, porque elas vão surgindo, elas perpassam e vai perdendo um pouquinho da sua originalidade, mas é o que você acabou de falar. Os antigos que pronunciam isso. A mentira tem perna curta. A ideia é que ela não vai muito longe. E a gente vai passando ela à frente e tal, enfim. E é uma verdade. Uma hora, como diz a expressão popular, a casa cai. A gente vai esbarrar com a verdade. Não tem como negar. É porque como se... tanto que, tipo, tem a questão do crime perfeito, é muito difícil de ser... Eu acho que é até mais... Parece que é mais fácil, eu vi até um podcast falando que é mais fácil você descobrir o crime que foi pensado do que o que não foi pensado. Uhum. Porque geralmente o que foi pensado tem um padrão. Uhum. Então você vai lá e, pô, esse cara aqui, sei lá, mata o pessoal de cabelo longo. Então, aí você vai lá e quando vai ver, o cara lá no passado, ele foi abusado por um tio que tinha cabelo longo, aí ele quis matar todo mundo que tinha cabelo longo. Virou um sociopata, Isso. né? Por causa de uma coisa que sofreu na infância. Isso, aí eles conseguem um padrão. Agora o cara, tipo, tá brigando matou outro. Aí você não consegue, meio que... É mais difícil você saber o que aconteceu do que dessa forma. E a gente tava falando da questão que nem comunismo, ditadura, questão da liberdade. Qual seria o conceito de liberdade? A liberdade e a felicidade, elas caminham juntas? Qual o seu conceito de liberdade? Olha, no ponto de vista da liberdade e a felicidade, você jamais poderia ser feliz se você não fosse livre. Nós precisamos da liberdade para ser feliz. Você não consegue ser feliz se você ficar debaixo de um jugo. Você se tornará um escravo. Mas e se você, por exemplo, você abrir mão da sua liberdade, por exemplo, usar uma ideia de cidade. Uhum. Você, por exemplo, eu poderia morar em outra cidade, virar o top 1 do mundo jogar futebol, um exemplo. Uhum. Só que eu não consigo pela minha saudade das pessoas que eu gosto. Sim. E aí, no caso, essas pessoas que eu gosto não seria tipo meio que uma prisão ali. Tem pessoas que eu gosto, então eu não consigo ficar longe delas. Aí meio que como eu posso dizer? Meio que tira um pouco da minha liberdade ali, só que eu mesmo escolhi ficar aqui. Eu não sei se você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Entendi. É claro. Mas se você observar, essa é uma questão mais pessoal. Né? Talvez alguém que não consegue ficar longe dos pais, ele talvez vá comprometer o futuro porque não consegue ficar longe. Mas ele tinha liberdade de escolher. Ele fez a escolha Sim. de eu não vou ficar livre pela minha felicidade, que é estar perto das pessoas. Sim. Então isso é uma escolha. Mas isso ele não poderia dizer no futuro assim, eu não conquistei porque alguém me acorrentou. Ele tem esse livre-arbítrio de ir e a escolha dele foi ficar. Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa da liberdade para ser feliz, no sentido assim, eu preciso fazer algo, mas existe algo que me impede. Então, ali está uma liberdade por detrás de um muro, né, de uma muralha. Então, aí a gente pode ter uma percepção que existe empecilhos que levaria essa pessoa à felicidade. Mas quando a pessoa tem um caminho pavimentado para ser feliz, livre, e não é a escolha. Ele tem um caminho pavimentado para ser feliz, né? Como eu disse, a felicidade é fragmentada. Você não vai ser feliz todo o tempo. Você vai viver o momento do luto e você vai precisar chorar. Só se o cara tiver um problema mental, que quando ele perder um ente querido, ele vai estar rindo à toa, estou feliz que eu perdi agora meu pai e minha mãe, e a minha avó já está indo e meu irmão já foi. Não tem como o cara dizer, estou feliz. Ele vai estar deprimido. Só se for uma pessoa que tem um problema mental, para poder pronunciar isso.
Então, vamos viver aquele momento da decadência da felicidade. Mas a liberdade, ela tem um grande papel na felicidade do ser humano. E se a gente ficar debaixo de um jugo que nos aprisiona, você não vai ser uma pessoa feliz. Você não vai viver esse momento tão curto que é o momento da felicidade. Eu gosto muito de Shakespeare, que é um inglês. Eu pronuncio ele em quase toda roda de conversa. Eu sou apaixonado pelo que ele escreveu. E Shakespeare diz o seguinte: com o tempo a gente aprende que beijos não são contrato e presente não são promessa. Com o tempo a gente aprende que companhia não significa segurança. Ele está falando exatamente o que nós estamos conversando. A gente acha que vai estar bem, mas a gente tem que refletir que companhia não é segurança, beijos não são contrato e presente não é promessa. Pode acontecer alguma coisa no percurso da vida que desconstrói tudo que foi construído. Nós estamos falando assim, do período de felicidade e a liberdade para ser feliz. E aí, por exemplo, o cara tem liberdade para desconstruir alguma coisa. E a gente não pode confundir. Nós estamos falando de liberdade, existe o liberalismo aí social, o liberalismo econômico, de onde surgiu o liberalismo lá com os ingleses, com os franceses, né? A ideia de liberdade. Inclusive, essa ideia está lá na Revolução Francesa, 1789. Liberdade, igualdade e fraternidade. E aí, quando a gente pensa que estava pregando esse lema de igualdade, liberdade e fraternidade, você viu um matando o outro. Não existia essa liberdade que estava dizendo. Os franceses se destruíram após a Revolução Francesa. Se destruíram um ao outro. Você tinha 3 caras malucos lá, Marat, Danton e Robespierre, que implantaram a Revolução Francesa, e enfim, um matou o outro. Se destruíram. Colocou todo mundo na guilhotina de Paris, cortou o pescoço e dizia que estava livres, que era a liberdade. Mas para que eles tivessem liberdade, ele tinha que interromper a liberdade de outros. A liberdade do outro era discordar com ele. Então, perde a cabeça. Guilhotina. Então, você entendeu como que essa ideia de liberdade é uma coisa tão complexa? Para eu ser livre, outro tem que perder a cabeça na guilhotina? Não rola, né? O lema ali era implantar aquilo ali, era sair debaixo do jugo dos reis franceses, o que fizeram Luís XIV, XV e XVI, que foi o último, Maria Antonieta, que era a mulher do Luís XVI, que gastava horrores lá. Então, nós vamos cortar a cabeça dele, cortou a cabeça dele e dela, implanta a Revolução Francesa, e aí somos livres. E aí, até fizeram isso, mataram o rei, mataram a Maria Antonieta e se mataram. Então, onde mora a liberdade? E o que é a liberdade? É uma das coisas que tem que ser discutida. A gente não para pensar sobre esse assunto, mas a gente precisa discutir sobre ele. Até onde eu sou livre? Né? Nós temos as leis. Para que existem as leis? Para que existe... Eu vejo que não é para garantir, digamos assim, o direito da vítima, é para punir o autor. O autor. Sim. Porque, por exemplo, digamos uma vítima de assassinato. Uhum. Você tem a lei lá que ela vai punir o autor, mas a vítima já... Já foi. A liberdade dela já acabou, a liberdade de viver, de continuar existindo. Evaporou. É exatamente isso. As leis existem para dar rumo à sociedade, para regulamentar, para garantir o direito. Né? Pelo menos deveria, né? Porque aqui no Brasil, as leis elas são muito falhas. Você tem muita brecha na lei brasileira. Tem coisa que é gritante. E aí a gente questiona isso. Mas nós temos lá um Supremo Tribunal Federal que, na atualidade, tem lá a sua visão e o meio de regulamentar. Não vamos entrar no assunto aqui, não é o nosso assunto, né? Mas nós temos as nossas queixas, né? Temos que ter o nosso senso crítico sobre o que nós acreditamos que vai dar certo e o que não vai dar certo, né? Eu não estou entrando nesse ponto de vista quem
quem concorda ou quem discorda. Porque a função deles, na verdade, são o guardião da Constituição Federal. Todas aquelas outras coisas, as outras demais leis que são criadas, elas têm que estar de acordo com a Constituição. E aí nós estamos vendo alguns pontos de vista inconstitucional e aí empurra com a barriga e está tudo legal. Né? Então é isso. Então as leis existem para dar rumo à sociedade, para garantir o direito do cidadão. E a questão que a gente estava falando na liberdade, eu acho que até já perguntei isso aqui em outros programas, acho que foi pro Bispo, Eli Reis que veio, a questão do livre-arbítrio. Uhum. Se Deus sabe de todas as coisas, o fato dele saber tudo não demilita o livre-arbítrio, ele não limita, no caso, porque assim, não que ele vai interferir. Certo. Eu até tenho um pensamento sobre esse assunto, mas eu queria ver o que o senhor pensa. Por exemplo, ele sabe o caminho que você vai, só que ele não vai interferir, só que ele já sabe o caminho. Aí só o fato dele saber já não limita o livre-arbítrio? Não, porque se a gente parar para pensar, esse é um assunto complexo que nós não vamos conseguir resolver aqui, né? As melhores mentes já debruçaram sobre o assunto e nós temos milhares de anos, né? Nós temos aí séculos e ele não foi resolvido. Nós vamos conseguir esgotar o assunto aqui, mas eu vou dar um ponto de vista aqui bem básico do assunto, senão nós vamos cair no dilema do Epicuro. Epicuro diz assim, se Deus pode e ele não aniquila o mal, ele é mau. Se Deus não pode e quer, ele não é onipotente. É um dos tipo dilemas do Epicuro, né? Tem uma frase que acho que tem no filme do Superman, olha que doideira. Se Deus é de todo bom, ele não é todo poderoso. Se ele é todo poderoso, ele não pode ser todo bom. Algo parecido? É algo parecido. Exatamente o dilema de Epicuro. O Epicuro, esse paradoxo de Epicuro é exatamente isso aí. Epicuro questionava. Por exemplo, o diabo. Por que o diabo existe? Por que Deus não destruiu o diabo? Sabendo Ou que por que ele criou o diabo sabendo que ele ia tentar. Então é o seguinte, o Epicuro questiona isso. E aí quem vai resolver esse problema para nós, pelo menos ele vai pavimentar a via para nós podermos caminhar, é o Agostinho de Hipona. Eu vou explicar. Ele vai dizer o seguinte, o Epicuro. Se Deus pode e não quer, Deus é mau. Se Deus pode, quer, ou melhor, se Deus quer e não pode, ele não é onipotente. E se Deus quer, pode e não faz, ele não é benevolente. Ele faz vista grossa. Está lá de trás da cortina da eternidade, não está nem aí para quem vive aqui. Isso era a ideia de Epicuro. Mas Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte, o que é o mal? O mal também nós vamos conseguir resolver aqui. Tem 3 tipos de mal. E as pessoas confundem. Quando vai ler até a Bíblia lá, por exemplo, vai ler lá um texto de Isaías e Deus está dizendo lá em Isaías, eu crio o mal, crio as trevas, faço o bem e o mal e etc. E alguém vai, Deus é o criador do mal, porque está escrito lá em Isaías, eu sou o criador do mal, crio a luz e as trevas, enfim. Então está escrito lá, eu li lá que Deus falou assim, eu crio o mal e crio o bem, luz e trevas. Mas o que Deus está falando ali? Se não, quando a pessoa não lê o contexto, ela cria ali a sua visão particular. O que é contexto? Aquilo que está além do texto. Né? Aquilo que complementa o texto. Ou pode ser no texto, naquele texto que está sendo lido, ou pode ser, a gente chama assim de o texto próximo e o texto remoto, que são os contextos. Quando você lê os capítulos anteriores, você vai perceber que ele está se referindo a uma punição aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu posso trazer o inimigo ali, ó, o exército inimigo, e pode atacar vocês aqui. Então aquele mal ali seria um mal punitivo.
E acontece conosco. Qual o mal punitivo aí? Por exemplo, o cara mata o outro, quando a polícia prende, dá uma cadeia para ele, não é um mal punitivo? É bom estar preso? Não. É ruim estar preso, mas é um mal punitivo e é necessário. Então ali nós temos o primeiro mal, mal punitivo. Nós temos outro mal, o mal calamidade. Tem uma pessoa que adoece, mas é um cara de fé, mas está doente. E que mal aquele? Ou seja, o câncer é um bem? Não, o câncer é um mal, né? Mas é um mal calamidade. E tem um outro mal, que é o mal origem. É esse que tem que ser discutido. Qual é a origem do mal? Se você, quando dá tábua em branco, Exatamente, que a tábula isso, rasa. isso, se o ser humano ele já tem, se ele é predestinado ou Uhum. se ele vai construindo a sua história de acordo vai. Eu acredito plenamente com o Rousseau. Eu não vou dizer que o homem é um papel em branco, ou a tábula rasa com a expressão dele, que você acabou de citar. Eu vou um pouquinho mais além com um pesquisador brasileiro que é um fenômeno. E eu faço várias citações dele, inclusive no meu livro, que é o Dr. Augusto Cury. O Rousseau vai dizer assim, o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Né? Ele vai dizer que o homem é uma tábula rasa, um papel em branco. E de acordo com a sua vivência, ele vai ele escrevendo ali, vai sendo construído ali a sua personalidade, formação de identidade, forjando caráter. Augusto Cury vai falar uma coisa que é mais além do que a visão dele. O homem, ele... Por Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Ele vai dizer assim, o Dr. Augusto Cury, diferente um pouquinho de Rousseau, mas eu acho um pouquinho mais completo. O homem, ele nasce bom. Para Rousseau, a sociedade vai o corrompendo. Mas para Augusto Cury, é a vivência dele que vai construindo a sua identidade. Para o Rousseau, é a sociedade que o corrompe. É a ideia de produto do meio. Você é o produto do meio em que você vive. Na sociologia a gente ensina isso. Um exemplo. Você fala português, por quê? Porque você vive num meio que todo mundo fala português. Porque você não tem um código genético que diz que você tem que falar português. Você fala português porque você está no meio que fala português. Então isso é sociologia. Né? Você é produto do meio que você vive. E aí nós falamos, para ser um fato social de Emile Durkheim, que é um dos teóricos aí da sociologia, considerado também um pai da sociologia, o francês Emile Durkheim diz que para que seja um fato social, ele tem que ser externo, tem que estar fora do ser humano, ele tem que ser praticado no coletivo e ele tem que ter uma coesão, tem que ser forçado, coercividade, tem que ser obrigado a falar aquilo porque é necessário. Então, por exemplo, o idioma que nós falamos, ele está exterior a nós, não está no nosso código genético. O povo em que nós convivemos fala português, está externo a nós aprendemos, e nós somos obrigados a falar português, porque senão nós estamos ferrados. Como você vai comunicar com um cara que vai comprar o feijão? E aí você não sabe falar feijão. O que você vai comunicar com o cara? Não dá para fazer Libra, né? Você é obrigado ali. Aprender e comunicar. Então isso é um fato social. Tem que estar tudo externo ao ser humano. E aí desenrola isso aí. Então, eu acredito plenamente nessa visão aí do Rousseau, porque eu vou explicar, essa aplicação pessoal é minha, né? Você não vai encontrar isso em livro didático. Então, é minha aplicação pessoal. Não tem teórico que vai falar isso. Por exemplo, eu já fiquei analisando essas coisas. Se você está em um meio de uma sociedade e você encontra pessoas que têm práticas más, e aí você vê que a pessoa é mal. Você conhece a pessoa. Mas de repente passa um carro e bate uma criancinha. E atropela a criancinha e a perna daquela criança está debaixo da roda do carro. Mobiliza um grupo de pessoas para levantar o carro para tirar a roda de cima da perna da criança. E lá naquele meio de pessoas que está levantando o carro, está aquele cara da prática mal. Deu para você ter ideia e perceber
Porque por mais que você seja mal e construiu essa personalidade de maldade na sua vida, você tem um lado bom. E esse lado bom nasce com você. Esse lado bom vem da sua originalidade. O que diferencia É é o o que seu você convívio. alimentou, no caso. Exatamente. Eu costumo dizer que nós temos um cordeiro e um leão dentro de nós. Aparece mais aquele que a gente alimenta. Eu costumo dizer que dentro de mim tem um leão acorrentado. E todo dia eu confiro as correntes que está dentro de mim, acorrentando ele, para que ele não se solte. É que tem, geralmente as pessoas elas têm a falsa ideia de que, por exemplo, que como pode dizer, um homem não violento, ele não é capaz de violência, que é o contrário. Eu acho que talvez o cara que não é violento, ele é o que é mais capaz de violência. Por exemplo, um pai de família. Uhum. Você olha pra ele e vê que ele não é violento, mas se você mexer com a filha dele, ele talvez... Pode ser violento. Então essa ideia da ação do homem está mais com a causalidade. Depende do momento. Né? A gente age por impulso. E existem momentos da nossa vida que nós vamos agir por impulso, que nós vamos ser similar a qualquer bicho irracional. O que diferencia o ser humano do animal? Racionalidade. Mas se o cara te fechou no trânsito, você está de moto, o cara derruba você de moto, e aí você surta, você pega o capacete e quebra todo o carro do cara. Naquele momento você agiu como um animal irracional. Por quê? Porque naquele momento deu um bloqueio em si, e aí aquele bloqueio leva você a ter ações que não condiz com o que você é. Então isso é o impulso, é o calor do momento. Então todo ser humano é capaz de agir de forma monstruosa. E isso é histórico, é provado. Né? Você tem, por exemplo, na história, as guerras, você tem homens que agiu de forma cruel, você tem, inclusive em nome da verdade, e alguns em nome de Deus. Né? Mataram muita gente em nome de Deus e em nome da liberdade. Então essa crueldade do ser humano ela é construída. O Freud falava uma coisa que nós devemos parar para prestar atenção. O Freud diz que os nossos pensamentos são ensaios das nossas ações. O que você pensa, você materializa. Então, se você ficar alimentando de coisas más, você vai agir de forma má. É o que você... Os pensamentos são ensaios das ações. Aquilo que você mais pensa é em cima daquilo que você age. É diferente do Seishonoye, que é uma religião lá do Japão. Acho que a origem é dos asiáticos aí. E que diz que você tem que mentalizar coisas boas, que aquilo que você pensa, você será. Eu discordo plenamente, porque senão você vai subir num prédio e vai Eu dizer o sou seguinte: Superman. eu sou o Superman ou então eu sou um pássaro. Eu vou pular daqui e vou voar. Não é aquilo que você pensa, você será. Não é nesse sentido aí, não. Agora, assim, a gente tá quase chegando ao final da live, já estamos finalizando. Uma dúvida que eu acho que eu já coloquei em pauta aqui também, a questão do... na verdade, eu botei dos dois lados. A questão do suicídio. A gente falou que da questão de depressão, Uhum. no momento da conversa, ansiedade. Por exemplo, acho que já até conversei com o senhor no off sobre isso. O suicida, ele não vai pro céu, certo? Só que aí, eu tava pensando... porque assim, quando... Só uma vez que a questão do suicida é que ele não quer se suicidar. É a questão de querer acabar com a dor. Os suicidas, ele não quer se matar. Os suicidas são as pessoas que mais amam a vida. Eles mais amam a vida. Eles só não conseguem conviver com a dor do momento em que vive. Então ele não quer se matar, ele quer matar a dor. Então ele faz aquela loucura. Isso é pesquisa, é Dr. Augusto Cury. Né? Os suicidas, ele tem como objetivo querer silenciar aquele grito que está dentro dele, que causa dor. Mas são as pessoas que mais amam a vida. E aí percebe que aquele extremo que está vivendo está atrapalhando ele de ser feliz, de viver. E ele não consegue viver com aquilo. Então são as pessoas que mais amam a vida. Só não consegue viver com a dor que está dentro dele ou dela.
Em relação ao suicida, no ponto de vista do evangelho, do cristianismo, vai ser salvo ou não, é relativo. Existe o suicida que é um exemplo, o Hitler. Foi lá, colocou várias pessoas lá nas câmaras de gás, Auschwitz 1 e 2, fez aquela loucura toda, percebeu que perdeu a guerra, colocou uma arma na cabeça e deu um tiro. Esse se matou conscientemente pela É isso besteira que eu ele quis fez. dizer. A consciência é o que determina. Por Exatamente. exemplo, o cara fala bem assim, eu não tô nem mais aí pra ninguém. Não que ele sinta dor, mas fala, não quero. Sim. Então, a ideia é aquele ser consciente do que faz, do que vive. E eu acredito plenamente, eu sei que várias pessoas podem questionar a minha fala, o meu ponto de vista, mas Deus não pode condenar alguém que não tem consciência do que faz. Porque Deus julga o homem pela sua consciência. Um exemplo, a pessoa que nasce com síndrome de Down, no meu ponto de vista, são pessoas que têm a passagem comprada para o céu direto. Ou tem o autismo também. Também. Para quem acredita. Deus não pode julgar uma pessoa que não tem consciência dos seus atos. Deus não pode julgar uma pessoa que não sabe plenamente o que está fazendo. Porque a ideia do que condena o homem não é o pecado. Se você pega, por exemplo, Apocalipse 22, e lá a partir do verso de número 15, lá tem uma lista dos que ficarão fora do reino dos céus. E aí, essa lista são das pessoas que não se arrependem, que têm consciência dos seus atos. E você não vai encontrar lá... primeiro é que a Bíblia não tem nada assim, os suicidas vão para o inferno. A Bíblia fala daqueles que tiram a vida. E aí a ideia que se tem é que aquele que se mata tira a própria vida. Você não encontra nada escrito assim, os suicidas vão para o inferno. Você só vai encontrar... E o que não seria matarás. o inferno? Você já pensou sobre... O inferno, ele é assim. E aí, chega no final da live e tem conversa ainda. Não, o inferno bom, o assunto é interessante. Quando Jesus falou sobre o inferno, talvez poucas pessoas Seria sabem disso. estilo o Inferno de Dante, algo assim? Não vou dizer o inferno de Dante, eu vou assim, é um pouco mais complexo. Mas quando Jesus tratou do assunto do inferno, Jesus passava por uma região que chamava-se de Guiena. O que era o Guiena? O Guiena era o lixão lá do povo dele. E nesse lixão, eles lançavam os animais que morriam, as pessoas pobres que não tinham condição de ser, na época, sepultada, ele jogava ali também no Guiena. Era o lixão da cidade. Você sabe, por questão... hoje a gente tem mais noção disso, que o lixo produz um gás. E aquele gás que está produzido no lixo gera fogo. E lá naquele lixão era exatamente isso, muito lixo e muito fogo. Quando eles olharam para o Guiena, viram ali animais em estágio de putrefação, viram pessoas em estágio de putrefação, os bichos comendo as pessoas, os animais, e o fogo por causa dos gases gerados pelo próprio lixo que está ali. E aí Jesus, passando pelaquela região, ele começa então a ensinar sobre o inferno. Por quê? Porque Jesus usava as coisas do dia a dia para ensinar. Ele era muito simples. Enquanto a gente vê pessoas hoje tão soberbas, que diz que segue a Jesus, está totalmente distante da personalidade daquele que diz que o segue. Jesus era simples em tudo, na sua forma de expressar, embora ele era detentor de todo o saber e da existência humana, ele tinha, na minha concepção, ele tinha toda a simplicidade no expressar. E aí ele vai ensinar conforme aquilo que eles estavam vendo. Porque aquilo que você vê, o que você mentaliza, é que tem como objetivo de trazer uma reflexão futura. Quando você fala sobre esse copo que você está vendo, você tem ideia do que é ele. Porque você mentaliza ele. Então Jesus usava as coisas do dia a dia. Aí ele passou no Guiena, que era o lixão, viu lá o lixão pegando fogo, os cadáveres ali, os animais, os bichos. Jesus diz o seguinte, o inferno, o fogo lá não apaga.
os bichos que estão comendo esses animais e esses corpos aí, eles vai chegar um momento que vai acabar. Eles finalizam ali a sua tarefa. Lá, o fogo nunca acaba, os bichos nunca morrem, e lá vai haver ranger e prantos e choro. Então, o que é o inferno? Nós não temos ideia plena do que é. Só temos a ideia do inferno sobre as consequências que vai ter lá. Que seria choro, ranger de dente, ou seja, o pavor que vai ter lá. Então, dizer assim, o espaço geográfico tem coisa que assim, é até impressionante. Porque eu já li livro, eu li um livro que eu fiquei horrorizado. Porque era uma pessoa dizendo que foi o inferno. Eu falei, poxa vida, essa pessoa É Constantínio, cara. Não, tem um outro aí que inclusive, esse que eu li era uma mulher, mas tem esse também. Essa mulher, ela assim, a divina revelação do inferno. Eu li algumas partes e não tive estômago para terminar. Por quê? Porque essa pessoa, ela transcende. Se eu sou uma pessoa que acredito em Jesus Cristo, e se fosse a minha intenção maior, se tivesse essa possibilidade, era de ir ao céu, não ao inferno. Mas aí é aquela questão, mas Deus mandou para ensinar alguma coisa. Que gracinha. Já está ensinando o que é, já está escriturado. O cristão tem que viver pelo aquilo que é prescritível, não pelo aquilo que está dizendo eu vejo, eu acho, Não eu é igual acredito. Tom, é. Não, é prescritivo, está lá escrito. Então, assim, se você pega João, que é o autor do Apocalipse, não dá muitos detalhes. Aí você pega as pessoas atual, dá tanto detalhe, compartimento, ali tinha um que gritava, ali tinha um que pulava, ali tinha um que fazia aquilo. Então é uma loucura. Eu citei o Inferno de Dante porque acho que Dante tem as camadas. Sim. Porque, assim, eu até já pensei, porque algumas coisas não parecem justas. Por exemplo, Sim. você condenar, tipo, um suicida da mesma forma que Hitler, um exemplo. Uhum. Eu nem sei se pode falar o nome dele aqui. Não, a gente pode porque se trata de uma figura má que deve Não digo ser... o YouTube, eu acho que tem umas palavras que eles cortam. Sim. Então, mas acho que seria legal a gente expressar, porque o nazismo mostra a sua crueldade. Quando você vê pessoas que usam o símbolo do nazismo, ela não conhece, ela está perdida no tempo e no espaço. Ela não sabe do que se trata aquilo ali, do que se trata o nazismo e o que ele desenvolveu na época da Segunda Guerra. E a crueldade que foi o nazismo. As pessoas precisavam entender sobre isso, né? O nazismo, ele destruiu muitas vidas. Então, eu acredito que quando se trata para explicar sobre a maldade que foi o nazismo, eu acho que o YouTube, ele contribui com o avanço. Não, é porque eu acho que eles entendem que é um conteúdo de forma agressiva. Isso, ou que você vai estar dando palco, alguma coisa assim nesse Não, sentido. Eu entendi. Não, eu entendi. Eu estou até assim, ironizando o que eu estou falando assim, por causa da crueldade que foi. Mas enfim, então é por isso que eu falei que não poderia fazer aquela comparação com o inferno de Dante, porque a ideia do inferno com compartimento é uma loucura. É uma loucura, né? Jesus não deu muito spoiler sobre o que a forma geográfica do inferno. Ele só falou das consequências que tem o inferno. Eu creio plenamente porque eu sou cristão. E aprendi viver a visão do cristianismo, embora eu não acreditava em nada disso. Eu passei a vivenciar. Uma coisa que eu ia perguntar era isso. Como que... A gente nem tá com muito tempo agora, mas... Mas a gente pode deixar para uma próxima oportunidade. Como que o senhor se tornou pastor, no caso? E além de professor, também é pastor. Enfim. Pra gente finalizar. Eu encontrei o evangelho em um momento da minha vida, assim, que as coisas externas não eram suficientes para silenciar o grito dentro de mim. Então, assim, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem aquilo que acredita. Eu creio plenamente no Evangelho, creio plenamente em Jesus Cristo. E hoje, de forma científica, hoje você pega hoje os arqueólogos,
os antropólogos, os estudiosos da ciência humana, eles vão ser unânimes em dizer o seguinte: nós não chegamos até Jesus, o homem Jesus, mas nós chegamos na sombra dele. Porque se você chegasse no homem Jesus, você acabava com o cristianismo. Mas chegamos na sombra dele. E hoje já tem um consenso que Jesus não é um mito, né? E ele realmente esteve e ele era quem disse que era. Então, o meu encontro com o Evangelho não é porque eu era bonzinho, porque eu gostava do Evangelho. Pelo contrário, eu Já a gostava. bomba na igreja. Eu joguei uma bomba na igreja. Inclusive foi aqui em Teixeira, eu joguei a bomba. As pessoas estavam lá orando na igreja, não me lembro a localização certinho, mas eu, olhando aquilo, não acreditava em nada daquilo, eu falei, isso é o Satanás, eu vou tirar ele na bomba. E aí eu juntei com 2 amigos, joguei uma bomba lá que parecia que ia levantar a igreja, porque eu não acreditava. Anos depois, eu me deparei com o Evangelho e experienciei o Evangelho. Então, quando eu falo de Jesus, eu não falo por questão assim, apenas teórica, eu falo por experiência. Eu tinha um grito oculto dentro de mim que as coisas aqui fora não resolveria ele. Porém, o Evangelho resolveu. Então, eu não sou um fanático, maluco, alienado, desinformado do Evangelho. Eu passei a me informar sobre Jesus Cristo de forma relacional com Ele. Então, quando você tem uma experiência com Jesus, você vai ter aquela percepção. Realmente, aquilo que eu não acreditava era a verdade absoluta que muitos negam. E suponhamos assim, como alguns críticos, algumas pessoas até sem base de conhecimento para tentar negar a ele, por exemplo, a existência, o Evangelho. Se o Evangelho e se Jesus não fosse quem ele diz que é, só das pessoas se relacionar com a Bíblia, como eu me relacionei, eu tive a oportunidade de ler a Bíblia 3 vezes e eu encontrei dentro das Escrituras o refrigério que eu precisava. Então, se Jesus não fosse quem ele diz que mas só de participar do Evangelho e a minha vida ter uma transformação, para mim já era lucrativo. Embora eu creio plenamente no Evangelho. Mas, enfim, se ele não fosse quem ele diz que é, e eu me sinto bem e vivo bem e tenho uma paz dentro de mim, já é suficiente. Já seria Porque lucrativo. não sei quem falou, acho que foi o Rodrigo, ele é arqueólogo, não sei se você já viu, que ele fala que se Deus poderia, ou Jesus poderia ser 3 coisas, ou ele era um mentiroso, acho que era um lunático, ou ele era Deus. Aí, eu não lembro muito bem o que ele fala, só que ele falava que mentiroso não era, porque aí ele explicava tudo direitinho lá e tal. Assim, falar que ele é Deus conscientemente, né? Bom, eu não cheguei a ver o assunto, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vou usar uma fala de um cara que é muito citado e pouco conhecido. É o matemático Blaise Pascal. O Blaise é um francês matemático. Ele é o cara que diz assim: a razão tem razões que a própria razão, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa frase é muito difundida, é do Blaise Pascal. Ele era um cara que cria plenamente em Deus. Tanto ele, como Einstein, como Newton e entre outros aí que revolucionou, se tornou teóricos aí revolucionários e é estudado até hoje. Mas o Blaise diz uma coisa que me chama muita atenção, para nós encerrarmos aqui. Se você crê na Bíblia e em Deus estiver certo, você ganha o paraíso. Se você não crê em Deus e na Bíblia e estiver certo, você não ganha nada e também não perde nada. Agora, se você não crer em Deus e não crer na Bíblia e estiver errado, ele coloca 3 pontinhos de reticência. Você vai descer de cabeça, amigo.
Então ele quis dizer o seguinte. Tobogã. Então ele está dizendo o seguinte: crer em Deus é uma escolha de inteligentes. Ué, eu tenho uma certeza. É tipo, você vai apostar aqui que o lucro é 100%. Sim. Você vai ter o seguinte: eu não tenho nada a perder. É que eu ganho tudo ou eu não perco nada. Aí, Exatamente. o lucro é 100%. Escolhendo crer, eu só tenho a ganhar. E se tudo isso não fosse, nada perderia. Então é o que ele diz. Quem crer em Deus e na Bíblia estiver certo, ganha o paraíso. Quem não crer em Deus e não crer na Bíblia e estiver certo, não ganha nada, não perde nada. Agora, não crer em Deus e não crer na Bíblia e estiver errado, é o que ele deixou para nós pensarmos. Rapaziada, estamos chegando aqui ao fim da nossa live, pessoal. Falar para vocês aqui os nossos patrocinadores. Começar falando da Rações Viana, a melhor loja de ração da cidade. Lá vocês encontram a melhor ração do mercado. Também vocês encontram lá os melhores acessórios para o seu pet. E também vão lá, porque lá tem sela para cavalo. Não esqueçam de ir lá. E também vamos falar aqui da Smart Art, a melhor gráfica rápida da cidade. Caso vocês queiram uma caneca personalizada, um quadro também, lá eles fazem. E coisas lá relacionadas à gráfica rápida, que lá tem o melhor preço da cidade também. Falar da Aline Gomes, a nossa irmã VIP, a melhor influência da cidade. Vão lá, sigam ela, que aqui em algum lugar da tela tem um PNG com a arroba dela do Instagram. Sigam ela lá e vamos estar finalizando a live aqui. Léo, você quer mandar alguma mensagem para alguém? Não, tranquilo. Eu quero só agradecer pela oportunidade, né? E eu acredito que quando eu retornar aqui em Teixeira, nós vamos dar prosseguimento à nossa fala, que acho que teria muita coisa para falar. Rapaz, já passou já. Tranquilo, eu só tenho a agradecer. Pessoal, muito obrigado. Domingo que vem tem mais live. Tamo junto. Valeu.